cursos onde se não fizeres pré-requisitos nem te consegues candidatar. Sim, não é depois de candidatares, é nem sequer te consegues candidatar se não tiveres isto. E há muitos estudantes que descobrem tarde demais. E atenção, isto não tem a ver com média, não tem a ver com os exames nacionais. Não tem a ver com as notas dos teus testes, das tuas disciplinas. Não é um exame normal e muitos destes não são só um papel. Portanto, neste vídeo vou-te explicar o que é que são os pré-requisitos, quando é que tens de tratar deles e quais é que são. E claro, explicar-te como não deixar para a última e depois não te conseguires candidatar. E hoje vamos não só a exemplos reais, mas até, como sempre, testemunhos de estudantes. Os pré-requisitos são uma espécie de requisitos adicionais que alguns cursos pedem. E aqui há uma divisão entre dois tipos que tens de perceber muito bem, que é os pré-requisitos de aptidão e os pré-requisitos de matrícula. Confundir e misturar logo estes dois é meio caminho andado para dar asneira. Os pré-requisitos de aptidão são os que tens que fazer antes da candidatura. Os pré-requisitos de matrícula tens que os entregar apenas depois das colocações nas matrículas, mas tens que tratar antes disso, na mesma. Os pré-requisitos de aptidão são os que, se não tratares antes, não te consegues sequer candidatar e são muito comuns nos cursos da área do desporto, das artes, como dança, música ou teatro. Mas em vez de ficar aqui de forma abstrata, vamos já a algo em concreto. Queres-te candidatar para um curso de desporto? E eu trouxe aqui ao canal testemunhos para falar sobre isso. Malta que fez estes pré-requisitos, neste caso para desporto. Os pré-requisitos que eu realizei foi o tipo C. E portanto, em que é que consistiam? Tive uma prova de corrida, que foi de 1000 metros, em que tinha um tempo de 3 minutos e meio para rapazes e 4 minutos e meio para as raparigas. Ou seja, era o tempo mínimo que tínhamos, o tempo máximo que podíamos fazer era esse, era 1 km, portanto 1000 metros, são 2 voltas e meia à pista de 400 metros. Portanto, sendo assim, para além disso, tivemos as provas dos desportos coletivos. Eu no meu caso escolhi futebol e basquetebol, provas muito simples, um circuito de drible de cones e depois um jogo, coisas muito simples, mas também tinha a opção de escolher voleibol e handball. E depois ainda uma prova de ginástica, também um esquema gímnico muito simples. E atenção, nada disto é uma surpresa. Há todo um regulamento, tudo o que tens que seguir junto da instituição. Mas calma, isto se calhar há muita converseta já. Tens sempre um link, obviamente, na descrição, com um artigo com tudo, passo a passo, cada um dos pré-requisitos, A, B, C, porque isto é por letras. Pré-requisito grupo A, grupo C, grupo D, grupo H, por aí fora. E cada um tem a sua especificação e o que é que precisas em termos de papel para tratar dele, ou de, neste caso, pré-requisitos de aptidão, que é junto da instituição. Pois é, tens que fazê-lo junto diretamente com a instituição. E depois no final dão-te uma coisa chamada ficha de pré-requisitos, onde dizem se estás ou não apto, e se for o caso desse tipo de pré-requisito, desse grupo de pré-requisitos, diz também a nota que tiveste. E atenção a um detalhe importante. No meu ano não tive que fazer natação, em anos anteriores pediam natação. Portanto, isto é fundamental, não é garantido que é igual aos anos anteriores. Daí a importância de ver diretamente com a instituição, todos os santos anos. Tens de ver sempre o regulamento daquele ano. No curso de desporto, neste caso, vais ouvir muito falar nos pré-requisitos do grupo C e H. E eles são equivalentes. É verdade. O que é que isto quer dizer? Não quer dizer que tens que ignorar alguma parte burocrática ou coisa do género, mas é saberes que um e outro, se fizeres um, equivale ao outro, se fizeres outro equivale ao outro. Isto ficou assim um bocado confuso. Basicamente, se uma instituição, um curso em específico pedir o grupo C, podes utilizar o pré-requisito do grupo H. Se pedir o do grupo H, podes usar o pré-requisito do grupo C. Sim, porque é no site da DGES ou da instituição, deixar daqui um exemplo de um curso no site da DGES, onde, como vês, quando tem este pré-requisito, diz lá este ou outro, diz lá só qual é o grupo de pré-requisito também. O que eu percebi na altura foi que o C era mais abrangente, ou seja, eu fiz no Porto, mas podia ter feito em Lisboa também, e eram os pré-requisitos tipo C, e esse dá para entrar em qualquer universidade do país. Se eu fizesse os pré-requisitos do grupo H, em Coimbra, aí, se eu me quisesse candidatar à Universidade do Porto, à Universidade de Lisboa, teria que pedir então a equivalência. No grupo C já não seria preciso, penso eu. Portanto, como vês, um único feito pode dar para várias instituições, mas tens sempre que ver isto, como eu te disse, o site da DGES ou da instituição. Outra coisa que faz com que a malta não perceba muito bem ou que não tenha percebido, tem custos estes pré-requisitos. Ao inscrever-me, eu fiquei temporariamente com uma conta da faculdade, como se eu já estivesse na instituição, para fazer o pagamento dos pré-requisitos, que aquilo tem um custo acrescido de realizar os pré-requisitos. Acho que 45 euros para realizar os pré-requisitos. Também tive uma conta temporária da instituição e sim, foi à volta do mesmo valor, a cerca de 50 euros, não sei, mais o seguro desportivo, que era 2,5 euros. E depois, atenção às chamadas, que isto pode ter mais que uma chamada, ou não, apenas ter uma. A segunda chamada
precisa-se ter uma justificação válida para ter acesso à segunda chamada. Eu por acaso não tive essa experiência porque na minha faculdade, pelo menos na FADEU, fizeram mesmo uma segunda chamada normal, não uma segunda chamada para a época especial. Ou seja, eu na altura, quando fui à Expo, não tive a oportunidade de ir com a escola e decidi que queria ir para desporto, era nesse dia, decidi que queria ir para desporto e até era nesse dia que expiravam os pré-requisitos para me inscrever. Na altura cheguei a casa, não me lembrei de inscrever. Portanto, falhei o acesso à primeira chamada por um dia. Sendo assim, depois tive que ir à segunda chamada, já estava preocupado, mas à partida foi tranquilo e depois fiz a inscrição e houve uma segunda chamada e entrei. Portanto, regra simples, inscreve-te à primeira chamada, sempre, porque a segunda nem sempre existe e nem sempre te deixam ir à segunda tendo faltado, mesmo com boas razões. E depois a questão é que no dia do pré-requisito não é só aparecer. No próprio dia foi essencial a gente levar os nossos documentos de identificação, cartão de cidadão, o atestado médico, prontos para comprovar o facto de nós podemos estar aptos. E novamente, são coisas que estão sempre no regulamento. A verdade é que a malta depois não lê. E atenção, já vou falar sobre os outros pré-requisitos, estamos aqui a tocar um bocadinho do desporto, entre aspas, que é um bocadinho um exemplo dos de pré-requisitos de aptidão, mas depois também já vamos aos outros. A questão é, eu tenho de treinar meses ou isso é impossível? O que aconteceu foi um mês antes, eu fui ver como é que estava da corrida, estava uns segundos acima, treinei 3, 4 vezes e no dia dos pré-requisitos fiz 3 minutos. Em relação à ginástica, eu por cautela, tive amigos que não o fizeram, amigos mesmo agora que fizeram os pré-requisitos comigo e que curiosamente também estão na minha turma que não o fizeram, porque eu lembro-me de chegar lá no dia dos pré-requisitos e em ginástica, principalmente a ginástica, o pessoal não saber muito bem, não ter uma sequência montada. É uma avaliação leve, ou seja, desde que faças os elementos com alguma qualidade técnica, não precisa de ser perfeito. Ali na ginástica já houve ali também um bocado de preparação e até foi o meu professor e ele montou-me uma sequência para eu realizar. A ideia não é teres que ser um atleta profissional. Tens é que estar preparado, tranquilo e perceber como é que funciona para não ter surpresas. E atenção, que a questão, há outro pormenor aqui que até os estudantes me disseram, que é, podem pedir inclusive a parte da natação e depois se tu não sabes nadar, se calhar é um problema. Mas na caso da natação, eu aconselhava a treinar com bastante mais antecedência do que um mês. E agora, para terminar desta questão dos pré-requisitos de aptidão e especificamente do desporto, aqui 2 dicas de ouro que os testemunhos do Vicente e o Afonso deixaram aqui. É algo que eles não dizem, é o tempo. O que para aqueles que acabam mais ou menos em primeiro é mais ou menos tranquilo, porque pronto, veem que estão mais ou menos no tempo, porque o pessoal leva relógio, eu levei relógio, sabia mais ou menos o tempo que tinha, mas há muita gente que corria sem relógio. Sabia mais ou menos o tempo que tinha, mas o prof que está a apontar não diz o tempo, não diz se passaste, se chumbaste, tu não sabes. Na minha faculdade, por exemplo, eles só mandaram os resultados dos pré-requisitos 2 semanas a seguir. Ou seja, tu tinhas aquele período que ficavas 2 semanas todo estressado. É preciso ter assim um bocado assim de controle do tempo que nós fazemos para não ficarmos com esse stress ao longo desse tempo, porque há faculdades que, por exemplo, só não lançam os resultados no dia. E atenção, este então foi um exemplo de testemunhos e exemplos de curso para desporto. Depois, obviamente, se é de artes, se é de dança ou de música, tens que ver diretamente com a instituição, mas o pensamento é o mesmo. Tens que te preparar, tens que te informar, ver o regulamento, ver, obviamente, lá está sempre qual é o pré-requisito que pede e os equivalentes. Novamente, o link está aí na descrição para o artigo onde nós explicamos isto claramente, os que são equivalentes, os que não são, a declaração que precisas ou o documento que precisas quando for esse o caso, tudo isto. E por falar em declarações, entram os pré-requisitos de matrícula, porque estes então não tens que tratar antes da candidatura, mas sim com bem, lá para julho, junho na mesma, tratar deles, mas só vais precisar deles depois das colocações, especificamente nas matrículas, que as matrículas são o momento em que tu és colocado e nos dias a seguir, poucos dias que tens logo a seguir ao dia das colocações, é que tens que o entregar então nestas matrículas nas instituições. Tens que ir lá dizer, olha, eu quero efetivamente ficar com esta vaga que me foi atribuída. E nesta matrícula tens que levar então estes tipos de pré-requisitos que são declarações, atestados médicos. Mas se não os entregares, tchau vaga. Tens aqui, por exemplo, o grupo D, que é uma autodeclaração. O grupo B, que já é uma declaração médica simples, ou seja, já tens que ir ao médico, ter esta questão sempre muito ciente de tens que ir ao médico, família ou não, um médico qualquer. A maioria deles já estão mais ou menos habituados a isto. Pode acontecer a levar esta declaração, eles vêm, mas eles passam-te uma, ok? Uma declaração para tu conseguires integrar depois enquanto pré-requisito de matrícula na matrícula. O link está aí na descrição, novamente tem estas declarações todas que eu te vou aqui a mostrar e que
que, atenção, estas que eu tenho aí em baixo são ainda as do ano passado, quando atualizar para as de 2026, este mesmo artigo vai estar atualizado com estas declarações de 2026, que depois, obviamente, a questão sempre da DGES, eles atualizam isso e nós também atualizamos aí no artigo. Mas depois tens a questão do grupo E, que apesar de dizer que é de aptidão funcional e física, é um pré-requisito de matrícula, estes são pequenos truques. Tens o grupo F, capacidade visual e motora, e até o grupo Q, que é de aptidão física para equitação. É um pré-requisito de matrícula, que apesar de dizer de aptidão, é de matrícula e é específico para equitação. Há coisas assim engraçadas, digamos. Portanto, acho que deu-te para perceberes um bocadinho o espectro do que é que existe e como é que funciona em termos de pré-requisitos, para te preparares, mediante os cursos que tu queres, ver sempre que diz lá ou não se tem pré-requisitos. Já sabes, no site da DGES, tem lá sempre, se tiver, diz lá pré-requisito igual, se não tiver lá absolutamente nada na página desse curso é porque não tem pré-requisitos. Não era importante. Há pré-requisitos, lá está, os de aptidão, alguns que quando têm nota, também aparece no site da DGES ou da instituição, sempre a dizer lá quanto é que valem, se valem alguma coisa na nota de candidatura, aquela que soma a média do secundário com as provas de ingresso. Há cursos que pedem pré-requisitos e que valem na tua nota de candidatura. Portanto, resumo rápido, ver se o curso tem pré-requisitos, perceber se é aluno de aptidão ou de matrícula, tratar tudo antes destes prazos e sempre, mas sempre ver os regulamentos mais atualizados. Se este vídeo te ajudou, é só deixar aí o like e obviamente subscrever o canal para mais informações e ajuda desde o acesso ao ensino superior, durante o ensino superior e no acesso ao mercado de trabalho. E muito importante, se estás na fase também ainda de descoberta de cursos e instituições, o que escolher, como é que eu vou escolher, como é que eu faço, ai meu Deus, alguém me ajude, está aqui este vídeo para te ajudar, onde literalmente eu digo-te como podes fazer, qual é o método para escolheres um curso e uma instituição.